O preço de empreender no Brasil, você vai perder amigos, vai perder tempo com a sua família, quando seus amigos tiverem saído, colegas, você vai ter que trabalhar, vai ter que pensar em novas ideias para otimizar os processos, prazos de entrega, como reduzir os custos, aumentar o faturamento, melhorar a DRE e N situações. O Estado vai te meter cada vez mais impostos, dificultar o processo de você conseguir alavancar e sair da matrix do regime CLT para, enfim, no final das contas, você viver do INSS e ter a sua medíocre aposentadoria, em que é uma pirâmide financeira que já está totalmente à falência. Só não informaram isso ainda. Juros subindo cada vez mais, taxa Selic subindo cada vez mais, dificultando o posicionamento de você pedir empréstimos para poder tentar ter o sucesso e atingir a liberdade financeira com o seu próprio negócio. Jurídico te cobrando por patenteações e coisas que não fazem sentido nenhum. Imposto sobre você receber seu próprio salário. Bitributação não faz sentido nenhum. Você vive em um país em que os próprios presidiários recebem um custeamento de ajuda e em que você está tentando criar uma coisa para poder ajudar as pessoas, criar uma empresa, um negócio, você não recebe incentivo quase que nenhum. Como eu consigo entender uma sociedade sobre a qual o sistema vai privilegiar pessoas em que prejudicaram de certa forma e cometeram crimes e ignoram as pessoas que querem realmente criar algo? Não só no sentido do Estado, mas a nossa própria sociedade como um todo, como visualiza as pessoas. Você está na universidade, você está na escola, tem uma ideia de um negócio, de um projeto, começa a vender telefone, smartwatch, relógio, pulseira, seja qualquer coisa, microempreendedor, começa a fazer cookies, bolos ou qualquer coisa, e não tem incentivo nem dos seus próprios amigos, quem dirá talvez da sua família. Então como a gente consegue sair desse movimento de tentar empreender, mesmo quando ninguém vai te apoiar? E por muitas das vezes você mesmo vai duvidar de si. Mentalidade. E não é fácil construir isso, nem um pouco. Hoje eu sou empresário, tenho uma empresa aos 22 anos de idade, que eu fundei com 21 anos de idade, estou universitário também, estudante de medicina, estou no meio da graduação. Mas confesso que por vezes tem sido bem difícil para mim, durante todo esse processo. E eu não comecei essa empresa, e nem foi meu único e primeiro negócio. Eu comecei lá, com 8 anos de idade, quando eu queria vender limonada na frente da rua da minha casa. Era o que eu fazia. Lá em Porto Velho, Rondônia, eu vendia limonada com 8 anos de idade. E era uma coisa que eu gostava, achava legal. E eu comecei a receber um aporte, um dinheirinho do meu próprio pai, que investiu em mim, para poder conseguir fazer mais suco. E ao tempo em que eu ficava caminhando e brincando na rua, andando de bicicleta, eu também vendia minha limonada. Desde essa época eu já tinha a noção de que se eu trabalhasse e criasse algo que gerasse valor para as pessoas, eu poderia ter minha própria liberdade financeira, com 8 anos de idade. Aos 13, 14, eu comecei a importar coisas da China. Comecei a vender relógios, smartwatches, iPhones e coisas nesse sentido tecnológico com uma micro plataforma de e-commerce regional na minha cidade natal. E eu conseguia tirar um salário, mesmo com 14 anos de idade, teoricamente. Um pouco mais que um salário mínimo. E aí eu comecei a entrar na roda universitária, mas a chama de querer empreender estava comigo desde cedo. Comecei a fazer o curso de graduação em medicina, sempre fui muito pilhado em aprender sobre tecnologias, gestão, IA, que hoje é um tema super diferencial, que vai mudar e já está mudando a história da humanidade. E aí com 21 anos de idade, mesmo fazendo teoricamente uma graduação em que dizem pra mim que eu vou ter muito sucesso, eu não consigo encontrar sentido só fazendo isso. Pra mim, a vida, e imagino que pra vocês, tem que ser mais do que isso. Tem que ser algo que você deixa um legado na cabeça das pessoas. Não só no sentido de conhecimento, mas sim de racionalizar e pensar por si próprio. De talvez de algo que eu fale aqui pra ti, te gere um desconforto introspectivo de querer buscar, de querer se diferenciar. Mesmo quando ninguém estiver te apoiando. Porque não é só contigo que ocorre isso. Isso também ocorre comigo. Na maior parte das vezes, é geralmente assim.
ninguém vai entender tua visão. Pouquíssimos vão entender. Ninguém vai te apoiar. Tanto financeiramente quanto na parte do vocabulário, em si de falar alguma palavra de afirmação ou te ajudar em algum processo, realmente. Vão ser pouquíssimos. Pouquíssimos. E é nesse momento aí você vai querer desistir. Mas são nesses momentos aí que você começa a se forjar, começa a criar uma cascata, em que depois qualquer coisa que dê merda, que dê problema, que dê errado, você vai falar, cara, é só mais um. 300 reuniões marcadas no mês, pra nenhuma dar resultado. Viagens para reuniões em que talvez não deram sentido, não deram negócio, não alavancaram. A gente só precisa de uma para dar resultado. Só precisa de um produto que escale. Só precisa de uma frente de negócio que dê certo. E no fim das contas, a única coisa que importa são os sonhos. É você acreditar em si mesmo, fazer de tudo que for preciso mesmo, com ninguém te apoiar. Você continua. Porque você acredita. E assim você vai continuar sendo você mesmo. Você vai ter a sua essência cada vez mais. Então continua, cara. Você que tem uma ideia no papel, continua. Traciona isso, estipule metas, estratégia, comece a estudar, leia, se diferencie, aprenda, utilize a IA ao seu favor. Se você for pedir ideias e opinião de pessoas que estão limitadas na visão de mundo delas, você obviamente não vai atingir nada parecido do que você espera. Se você quer uma opinião baseada no que você precisa para o seu negócio, para sua empresa, para qualquer coisa que seja de alta produtividade, por assim dizer, pegue conselhos e ideias com pessoas que já atingiram esse sucesso. Se você não pode se conectar com elas, utilize a internet, utilize a IA. Treine um agente que tem uma visão empreendedora como Elon Musk, Jeff Bezos, seja o que for, para opinar na sua vida. Faça perguntas. É melhor você contar sobre sua opinião de negócio, sobre suas ideias, para uma IA, por muitas das vezes muito melhor do que você contar para seu amigo de esquina. Esse aqui, muito provavelmente, ele vai te dar uma visão estratégica do que você tem que fazer. Esse daqui só vai opinar na vivência de experiência dele, da vida dele, que talvez por vezes não conquistou nada e só não quer que você alavanque e seja acima dele. Comece a pensar, reflita, acredite em você, cara. Tudo que eu consegui hoje, e eu não sou o cara mais inteligente do mundo, nem sou multimilionário, mas quero ser isso e eu vou ser isso. É questão de tempo. Foi porque eu acreditei em mim, desde o início. E eu só precisei de uma coisa no meu passado que desse certo, para eu conseguir desbloquear isso em mim. Que foi eu treinar por 4 anos natação e em um dia ser chamado para nadar no Corinthians, com 15 anos de idade. Foi a única coisa em que eu realmente me vi atingindo algo grande. E isso replicou por tudo na minha vida depois. Porque se eu conseguir isso com 15 anos, na minha cabeça, nada mais seria impossível. Era só aprender, treinar, estudar, se dedicar inteiramente para alguma coisa, mesmo que ninguém me apoie. Porque na piscina, quando eu treinava, todas as férias, todos os dias, até as 10 horas da noite, só tava eu, na piscina fria e gelada. E é assim na vida também. Só vai ser você. Tenha planos, tenha estratégia, se junte com pessoas que vão acreditar em você e que querem te ajudar de fato. Que você vai chegar lá. Valeu!